rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançares no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente, e chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e os aspectos do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia, glórias a Deus. Senhor Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor Deus, para preparar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar na minha boca, que o Espírito Santo do Senhor desça sobre mim. Pai, tudo aquilo que eu falar, Pai, vai de encontro, Senhor Deus, aquele que está à direita, aquele que está na esquerda, aquele que está na frente, aquele que está dentro da igreja, aos vizinhos, aqueles que estão passando na rua. Pai, que ouça a tua palavra, que a sua palavra vai e edifique, Pai, aquele que ouve. Amém. Aqui, meus irmãos, o rei da Babilônia era um dos maiores reis que existia na época. Era um rei piedoso. Quando ele falava e ditava um decreto, estaria dado. Todas as nações teriam que respeitar. Ele era rei sobre rei. Nessa época, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou de Israel os judeus cativos para a Babilônia. Entre os judeus estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que foi mudado seu nome para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudou seu nome, mas não mudou a sua identidade. O mundo, ele pode até mudar o seu nome, mas a sua identidade, ele nunca vai ser capaz de mudar, porque a sua identidade, ela é determinada por Deus. Quando Deus determina a sua identidade, o mundo jamais ele consegue mudar a sua identidade. Foi dado esses apelidos para Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Os apelidos de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que seriam nomes de ídolos lá da Babilônia. Porque a Babilônia, o povo da Babilônia, ele só reconhecia ídolos como os deuses, ídolos de
proclamar a palavra de Deus, por dizer a palavra de Deus no meio da rua, perseguidos e mortos. Eu vejo muitas igrejas no Brasil pedindo: vamos orar, vamos clamar para aqueles que estão lá na África, porque eles precisam de oração, estão sendo perseguidos e mortos. Será que é eles que estão precisando de oração? Somos nós. Somos nós que precisamos de oração. Por quê? Porque eles lá, eles não estão negando Jesus. Eles estão ali firmes, eles estão sendo mortos por um objetivo, que é a salvação. Eles estão conseguindo a sua salvação. E nós aqui, 90% das igrejas não moram dentro da sua casa, não buscam o Senhor no seu dia a dia. Como lá Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, buscavam o Senhor 24 horas da sua vida, homens fiéis a Deus, clamavam o Senhor o tempo todo. Aquele que clama o Senhor o tempo todo, com certeza o Senhor vai te proteger também o tempo todo, porque Deus é fiel para cumprir, mas com a sua palavra. Deus não é fiel comigo, porque eu sou humano. Deus é fiel na palavra dele. A palavra dele, sim, ele é fiel, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Nós temos a obrigação de ser fiel a Deus. Aleluia. Porque nós somos criatura dele. Nós temos a obrigação de louvar ele e adorar ele o tempo todo. Glória a Deus. Aqui no versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Aqui, esses homens aqui que chamaram o rei Nabucodonosor para entregar Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, é aquele mesmo homem lá que foi salvo por Daniel, porque todos eles iam morrer. Todos eles iam morrer porque não terminaram o sonho do rei. Eles iam morrer, já tinha a hora de ser dado para morrer. Quando o general Arioque encontrou Daniel, e Daniel disse para Arioque para esperar mais um tempo, que ele ia consultar a Deus e revelar o sonho do rei. Esses homens foram salvos por Daniel, por Sadraque, Mesaque e Abednego, que ajudou na oração. E esses homens entregaram eles para o rei pela inveja. Pela inveja. Quantos que a gente ajuda hoje, ou até livramos a morte, só pelo fato de sermos servos do Senhor, de estar na igreja, no ministério, levantam a inveja sobre a nossa vida e quer falar mal. Falar mal e talvez julgar. Quantos hoje não fazem isso? A mesma coisa fizeram naquela época com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nós temos que seguir em frente, servir o Senhor o tempo todo. Não ligar para isso, nós temos que orar pelos que nos julgam. Orar pelos que nos julgam. Porque a luta não é contra pessoas. A luta é contra a potestade maligna. Lá em Efésios 6 está escrito: a luta não é contra pessoas. Nós temos que batalhar, lutar contra a potestade maligna, orar o tempo todo, orar em nossa mente, orar em nosso trabalho, buscar, jejuar. A nossa obrigação é jejuar. Todo crente tem que jejuar para ter a presença de Deus. Não adianta achar que é crente, vir à igreja, sentar no banco da igreja e voltar para casa. Não morar uma vez dentro da sua casa. Não parar para orar. Não adianta. Vai
Aleluia. Devemos buscar o Senhor. O rei Nabucodonosor construiu essa estátua de ouro para que ela fosse adorada por todos. Ele convidou todas as nações. E entre esse povo estava Sadraque, Mesaque e Abednego, homens fiéis a Deus, que oravam o tempo todo. Oravam o tempo todo de sua vida e adoravam o Senhor. O rei não sabia que esses homens não iam prostrar diante da estátua. Hoje em dia não existe pessoas dessa forma. Existe no Brasil. O Brasil é carente desse povo. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. É muito carente. Se fosse aqui no Brasil, pastor, que tivesse esse decreto, eu garanto para o Senhor que não morria ninguém. Eu garanto para o Senhor que, mesmo sabendo que o povo poderia ir para o inferno, mas para livrar sua vida, eles prostrariam diante da estátua. Porque o povo de hoje, é verdade, o povo de hoje, só Jesus. Aqui no versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a seus deuses, que adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz? Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderei livrar da minha mão? Aqui, o rei Nabucodonosor, ele não sabia o poder do Senhor. Para ele era único, ele era o Senhor. Para ele já era o Senhor. Ele podia fazer o que ele queria, ele podia jogar na fornalha quem ele queria. Ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam o Deus que eles estavam servindo e que eles poderiam confiar no Deus Altíssimo totalmente. É o que está faltando, confiança no Deus Altíssimo. É confiar no Deus Altíssimo, ter fé no Deus Altíssimo, que Ele tudo fará na sua vida. Ele provê tudo para a sua vida. Ele abre porta onde não tem porta. Ele cura os enfermos. Ele vai para onde você pede. Quando você ora com fé, o Deus Altíssimo vai aonde você pede. No dia de hoje, no dia de ontem, a minha irmã, lá na cidade de Itaperuna, ela caiu dentro da sua casa. Ela foi socorrida e levada para o hospital. A médica falou: vamos entubar se não tiver jeito. O jeito é vocês orar. A médica já estava com o certo entubar. Nós entramos em oração direto, orando e pedindo ao Senhor. Eu determinei em nome do Senhor Jesus, no dia de ontem e no dia de hoje. Aleluia. Minha esposa está ali no testemunho. Eu determinei que hoje ela não passaria sem acordar. Hoje ela acordaria e os anjos do Senhor, eu pedi aos anjos do Senhor, clamei ao Senhor e pedi aos anjos do Senhor que fosse lá
Jesus. E pedir também ao Senhor que os anjos dele andassem no hospital e curassem ali quem precisasse ser curado. E nós recebemos agora à tarde que ela já está conversando, já está bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque sim, Ele é digno de honra e glória, não governador, não rei, não governo. Sim, o Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aqui no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham confiança, eles não precisavam responder para o rei, porque eles tinham certeza absoluta, quando eles fossem jogados ali, dentro daquela fornalha de fogo, Deus ia interceder por eles. E mesmo assim, eles tinham a fé e a certeza tão grande que se Deus permitisse que se eles morressem, eles iam ter vida eterna. Olha que maravilha! Ia ter a morte carnal, mas ia ter vida eterna. Então eles tinham certeza. Essa certeza é a certeza que nós temos que ter. Glória a Deus. Essa certeza que nós temos que ter. Nós temos que valorizar a nossa salvação mais do que Glória a a vida Deus. eterna. Porque sim, essa salvação que vai ser a grande riqueza que nós vamos levar para o reino de Deus, que é a vida eterna. Não há riqueza maior do que a vida eterna. Tudo que está nesse mundo vai ser destruído, vai ficar aqui, isso vai virar um montão de entulho. Essa igreja aqui, essas paredes, isso vai virar um montão de entulho. Tem muita gente dizendo ali: eu sou da igreja, eu sou salvo. Mas quem disse isso? Eu sou do templo, eu sou salvo. Eu vou no templo, eu sou salvo. Quem disse isso? Salvo é aquele que serve a Deus verdadeiramente, aquele que clama no Senhor verdadeiramente, aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, Aleluia. que anda em seus pensamentos, adorando o Senhor em seus pensamentos, pedindo ao Senhor para colocar coisa do reino em seus pensamentos, porque nós temos que querer aquilo que é do reino, não aquilo que é do mundo. Aquilo que é do reino que tem que entrar em nossa mente, é aquilo que é do reino que tem que sair da nossa boca. Se porventura nós pensarmos coisas do mundo, e nós também não podemos controlar os nossos pensamentos, mas se porventura pensarmos coisas do mundo, temos que imediatamente pedir perdão ao Senhor. Se porventura, por alguma falha, por algum nervosismo, falarmos coisas que sejam do mundo, temos que imediatamente pedir perdão ao Senhor. Aleluia. Porque nós somos do reino do céu. Nós pertencemos ao reino do céu, não ao mundo. Nós pertencemos ao reino do céu. E vamos para o reino do céu. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava dando a certeza para o rei que jamais eles iam adorar a estátua. Eles iam adorar a estátua de ouro. Jamais eles iam fazer isso. Porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Eles serviam ao Deus Altíssimo. Então, versículo 19. Então, Nabucodonosor
mais do que se costumava aquecer. O rei Nabucodonosor, ele falou essas palavras, se enfureceu, para ver se colocava medo em Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o servo do Senhor não pode ter medo. O servo do Senhor não pode ter medo de buscar a Deus no lugar que seja. Seja no mundo, seja no hospital, seja no presídio, seja na rua. O servo do Senhor não pode temer o mundo. Temos que temer sim ao Senhor. Mas o mundo nós não temos que temer de forma nenhuma. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de adorar o Senhor, adorar. Mesmo como estamos aqui, estamos em quatro, que devemos adorar o Senhor. Agora certo, vai vir, mas estamos aqui adorando o Senhor verdadeiramente. É o que temos que fazer. Ficar aqui, sem tempo de ficar aqui aguardando. Uma hora o povo verdadeiro do Senhor vai vir. Aleluia. Conosco, em adoração, e vamos ganhar muita alma para o Senhor. Em nome de Jesus, lugar. glória a Deus. Isso é absoluta. Que vamos ganhar muita alma para o Senhor nesse lugar. Vamos fazer a obra social que muitas igrejas deveriam estar fazendo, que é o dever da igreja. Olhar pelos órfãos e pelas viúvas, olhar pelo necessitado que está na rua, necessitando de ser ajudado. Esse é o papel da verdadeira igreja. Não é o papel que diz ao templo, vamos fazer templo, vamos levantar templo. Não, Deus não quer que a igreja fique levantando templo na direita, na esquerda, na frente, atrás, numa cidade ou na outra. Deus quer que você tenha um templo e vai fazer a obra dele. Vai fazer a obra dele pelas ruas, vai adorar o Senhor pelas ruas, vai buscar o Senhor pelas ruas, vai trazer aquelas almas que estão lá na rua, precisando ser salvas. Não adianta ficar pegando só dentro do templo. As pessoas, os membros da igreja, eles ouvem a pregação todo dia. É preciso pregar dentro do templo e ir lá pregar na rua. Para aqueles que estão lá na rua, que não ouvem a pregação, estão carentes da palavra, estão carentes da palavra de Deus. É preciso ir até eles. Glória a Deus. Aleluia. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançares no fogo de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou que o fogo se aquecesse mais. Mas o que está aqui nesse versículo, o que chama a atenção, é que os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, o fogo queimou e matou. Aquele que toca no ungido do Senhor pagará um preço caro. Aleluia. Aquele que fala do ungido do Senhor, aquele que é ungido verdadeiramente, aquele que ora, aquele que busca, aquele que tocar nesse ungido, ele paga um preço muito alto. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Pai. Versículo 23, mais 20, 25. Respondeu e disse:
24. Então o rei, dá um ensino nele. Respondeu e disse: eu, porém, vejo. Não, é o 24. Então o rei Nabucodonosor se atentou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E com eles estava o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estava o Senhor Jesus Cristo, porque lá era o Senhor Jesus Cristo que veio do céu para lhe salvar Sadraque, Mesaque e Abednego. De repente, meus irmãos, você está passando por um momento difícil, passando por uma turbulência, mas Deus deixa você passar, mas vai te livrar. Ele te livra. Assim como Ele deixou que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha e os livrou, assim Ele vai fazer com a sua vida. Ele te deixa passar pela turbulência, Ele te deixa passar pela fornalha de fogo. Aleluia. Mas Ele vai te livrar lá dentro da fornalha. Glória Ele a vai Deus. te pegar dentro da fornalha, vai te tirar e vai te honrar. Porque aquele que serve Deus Altíssimo, de verdade, o Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus, Ele te honra nessa terra. Ele te honra verdadeiramente. Versículo 29. 25. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e línguas que dissernem, blasfemem contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçada as suas casas, seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aqui, meus irmãos, aquela festa foi feita para adorar uma estátua de ouro, para honrar o deuses de Sadraque, de Nabucodonosor. Foi feita uma festa ali com muita gente para honrar aqueles deuses. Mas no final da festa, quem foi honrado foi o nosso Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço que eu me rio por oportunidade. Eita, glória, glória, glória. Aleluia. Glorificado seja teu nome. Muito boa palavra. E lembra aqui de uma frase do nosso irmão, Felipe Barros, falou que se fizesse aqui nesse país, muitos realmente não morreriam, porque eles não iriam. Eu tive uma experiência no próprio trabalho em que tinha um controle no carro, ainda tem, mas agora não é igual antes, que era mais pesado. Agora é telemetria, ele está no doutor, nas mãos, mas antes era uma tal de juízo réu, e que ficava travando, me deixava totalmente estressado. Eu fazendo algo de Deus, ficando estressado, minha esposa aqui, eu comecei a orar e jejuar, o que o irmão pregou aqui, é tudo isso mesmo. Você só vence coisas difíceis com jejum e oração, e Jesus ensinou.
dizia que era impossível. Eu falei, não é impossível não. E não demorou, não findou o mês, acabou. E veio um dos coordenadores grandes lá, aí veio visitar a unidade ali, aí eu virei e falei, eu estou clamando para acabar isso aí, que isso aí atrapalha o nosso serviço. Ele falou, não, mas já acabou. O coordenador pegou e falou para mim, já acabou. E na frente dele, aí você me falaram que era impossível? Aí o impossível, ele é o Deus do impossível. Amém. Ele é o Deus do impossível. Uma coisa está te atrapalhando e parece, né, que é grandão, que mandou, que não tem como você lutar. Não temos autoridade, temos que obedecer a autoridade do mundo, né? Mas existe uma autoridade que é sobre todos, é só orar e clamar a Ele com jejum e oração que conseguimos alcançar vitória sim. Por isso que ele falou é sério, muitos, né? Se diz cristão, se diz no Evangelho, e eles mesmos conseguem ser a voz do inimigo, dizer que era impossível. Não é impossível, não é. Nenhuma ação com o nosso Deus é impossível. Verdade, Jesus. Né? Vamos, né, assim.